Olha, obrigadíssimo por estares. Eu sei que agora estás longe, mas ainda há dias estivemos juntos aqui no Teatro Tivoli a passar um grande momento, foi espetacular. E eu pensei, pá, tenho que ter estas conversas que nós temos quando saímos do palco, live, para toda a gente ouvir. Mas para quem ainda não te conhece, deixa-me só apresentar-te. Hoje o nosso convidado do Epicast, este é o primeiro episódio, chama-se Bernardo Caldas. Ele estudou a inteligência artificial. O talento dele, dizem, é simplificar o que parece ou é complicado. Ele tem são 4 irmãos, portanto é o segundo de 4 irmãos, assim é que é. E isso ensinou que há sempre espaço para mais um. Ele tem no Richard Feynman não só um ídolo da ciência, mas também no sentido do humor, que ele pratica frequentemente. Eu sou muitas vezes vítima disso e parto com a carreira. E aliás, a frase que ele me ofereceu, que eu repito a miúdo, é também do Richard Feynman, que diz: a ciência é como o sexo, pode ter efeitos práticos, mas não é por causa disso que o fazemos. Portanto, achei uma citação espetacular, muito ainda mais pela ciência. A viagem da vida dele é uma viagem que não fez, portanto, foi completamente original quando deu esta resposta. Uma viagem que não fez à Índia, porque o filho nasceu. E, portanto, acho que essa é, de facto, a melhor viagem do mundo e da vida. Olha, meu querido, deixa-me perguntar-te. Nós vamos cobrir aqui 5 perguntas, isto são para aí 15 minutos. Portanto, quem chegar atrasado já não vê nada. Mas a primeira pergunta, naturalmente, é uma pergunta de curiosidade que muitas vezes me fazem a mim, portanto vou-te devolver a ti, que é: como é que tu descobriste o teu caminho para o data e para o AI? Quer dizer, isto é uma coisa que parece que nasceu ontem, mas para tu já lá estás, tem que ter sido uma coisa que decidiste e fizeste há muito tempo atrás, não é? Conta lá. Eu gosto dessa introdução que parece que sou muito velho, não é? Assim, foi uma coisa que eu planeei há 50 anos atrás. 33 anos feitos a semana passada. Correto, correto. É verdade. Ou seja, é verdade que há algum planeamento, mas foi uma coisa que me aconteceu assim mais ou menos. Eu, quando estava a decidir que curso é que queria tirar, não fazia ideia que isto existia e tinha decidido que não queria medicina porque era muito fechado. Fazia-se, quando havia um doente assim, fazias assim, aquilo era uma coisa. Tenho uma mulher médica que me vai dar na cabeça depois disto. Mas achei que aquilo não era para mim, queria uma engenharia, mas não fazia ideia do que. Fui para a engenharia mais generalista que havia, uma cena chamada eletrotécnica e computadores. Que tens assim um bocadinho de tudo, assim um pijaminha das engenharias. E estava a gostar muito daquilo e muito entusiasmado e com essa energia a fazer aquilo tudo. E houve um professor que gostou de mim e que me disse: olha, tenho aqui um projeto de investigação ando a fazer, na altura uma cena assim muito estranha, que era converter ondas cerebrais de eletroencefalogramas em música. Tinha assim uma teoria maluca de que podíamos fazer diagnóstico médico se ouvíssemos o cérebro de uma pessoa e se fosse assim muito harmonioso era porque a pessoa estava bem e se fosse assim mais dissonante era porque havia alguma coisa estranha. Assim uma ideia maluca. E precisava de um miúdo para o ajudar a fazer, a programar lá umas coisas e tal. Fui-me buscar. Eu entusiasmei-me com aquilo e ele no fim disse-me: olha, a ciência disto está machine learning. Eu fazia assim umas coisas com os algoritmos genéticos, assim, uma coisa um bocado antiga agora. Isso sim faz-me ver. Ele disse-me: pá, vai, investe nisto, vai estudar isto. Cá em Portugal faz-se pouco, tens de sair daqui. E foi um bocadinho que ele alimentou o bicho de me pôr à procura de machine learning na altura. Não sei lá, vem AI, tinha outro nome, nós já fizemos 1000 rebrandings desde os últimos 10 anos. Mas foi assim, fui depois pelo menos fazer o mestrado, gostei imenso da área de, na prática, por máquinas a aprender. Esta coisa porreira que é não lhes dizer as instruções de coisas que não sabemos dizer, mas de pôr máquinas a aprenderem a resolver problemas sozinhos. Ainda sem saber que isto era uma coisa que as empresas gostavam, mas assim quase só mais por curiosidade académica e por um desafio intelectual porreiro. E depois percebi que as empresas estavam assim sedentas disto. E portanto caí um bocadinho caí eu no mundo da AI, não fui à procura. Acho que foi assim um bocado num conjunto de trambolhões, mas eu acho que a coisa que me chamou, se me perguntares porque é que eu lá fiquei depois de mergulhar, porque é que não saí, porque é que lá fiquei a mergulhar e a nadar naquilo, é porque eu acho que mistura esta coisa muito porreira, que é, por um lado, a engenharia a sério, e portanto é assim, construir sistemas, pensar a sério tecnologicamente, não ter medo das coisas geeks, como tu sabes que eu gosto, não é? Assim, uma paixão pelas coisas complicadas. Mas por outro lado, uma profissão de uma criatividade brutal. E que não tem só a ver com a altura em que eu entrei. Mas a verdade é, qualquer problema que aparecia, não tinhas nenhum sítio para onde te virar. Era tipo, queremos agora inventar uma máquina que ajuda a prever os consumos elétricos das casas todas em Portugal. Foi um dos primeiros que eu apanhei. Não tinhas nada, não tinhas de pensar, tinhas de pôr com um quadro branco, a ter ideias, e vou experimentar e vai correr mal, e vou andar aqui a bater com a cabeça. Eu acho que este lado muito criativo, mas por outro lado, criativo para criar sistemas que funcionam, para construir coisas, foi onde eu encontrei, onde o meu coração encontrou uma coisa que me entusiasmava imenso. E por isso, foi muito autopropulsão na exploração e depois também sabendo as coisas que eu gostava, que é esta mistura entre a engenharia a sério,
entre as coisas difíceis, mas e a criatividade. Assim, este triângulo. Mas isso já aconteceu tudo no Imperial College, em Londres. Portanto, Sim, um bocadinho a semente inicial, ainda cá no técnico, mas onde depois descobri que era mesmo isto que queria foi em Londres, no Imperial College, exato. Quando fui parar num laboratório que misturava neurociências e machine learning, que então foi assim a explosão também. Tu falas muito na tua palestra de Data for Good, que é uma coisa que eu acho que também nós falamos muito pouco, não é? Parece que os dados têm sempre este poder demoníaco de nos manipular e de nos pôr a fazer o que os outros querem. Mas tu tens inúmeros projetos Data for Good que vão desde ajudar a democracia a ser melhor ou a estimar um bocadinho a proliferação da malária em países africanos ou a distribuir fruta, que são imensos, não é? Eu acho isso muito engraçado. Como é que chegaste aí? Ou como é que isso acontece? Foi por iniciativa tua? Chamaram-te? Como é que isso aconteceu? Mais uma série de casos cósmicos. Por um lado, um bocado uma insatisfação minha de que as coisas que eu andava a estudar e que andava a fazer profissionalmente não serviam para nada, que não para empresas ganharem dinheiro. Quase assim um lado inconformista de isto devia ser útil para mais coisas. Uma coisa que eu começava a ver, que estava a explodir nas empresas, a ter um impacto tremendo, que toda a gente tirava partido disto, mas que era para problemas muito pontuais que empresas estavam a resolver. E assim havia uma vontade minha, fartei-me de fazer voluntariado a vida toda, mas era sempre coisas que não tinham nada a ver, quase não usavam a cabeça para nada, eram coisas mais práticas. E quando andava assim com estas inquietações, na altura, a trabalhar em telecomunicações, ouvi falar de um professor na Nova que tinha estado nos Estados Unidos com o Chief Data Scientist do Obama. Na altura nem se começava a aparecer a profissão de Data Scientist, foi assim a primeira encarnação da malta dos dados nas empresas. Houve um artigo porreiríssimo escrito na Harvard Business Review a dizer que o Data Scientist era a profissão mais sexy do século XXI. Que me fez ficar todo orgulhoso e todo vaidoso, não é? E eu ouvi falar deste professor da Nova, o Lady Zanilovich, que tinha estado com o Chief Data Scientist do Obama, que tinha feito a campanha dele usando Analytics e Data, um visionário também na maneira de fazer campanha. E ele tinha vindo para Portugal fazer um programa no verão de académicos que queriam usar dados para problemas de impacto social grande. Coisas brutais, tipo ajudar a prever cheias ou a tentar ajudar a perceber quando é que um desempregado ia ser um desempregado de longa duração ou de curta duração para ajudar a alocar melhor recursos. E eu fiquei apaixonado por aquilo e depois percebi que aquilo era uma coisa para o verão inteiro, que era para académicos, eu trabalhava já, não podia tirar um verão para fazer aquilo. E depois fiquei um bocado deprimido a pensar, isto não é para mim, eu não sou académico, não tenho um verão inteiro para isto. Depois pensei, mas que estupidez, isto podíamos era fazer outra cena, para quem não tem um verão inteiro para dar e para quem não é académico. Eu fui falar com ele e disse, olha, acho que isso estás a fazer muito giro, mas eu acho que giro era fazer uma coisa que fosse durante o ano inteiro, não fosse só uma brincadeirinha de verão, e que fosse com malta que cá está, e que não fosse só uma coisa que vem os estrangeiros, e agora inventar uma coisa porreira que vai ficar muito bem num PowerPoint e depois não tem impacto, porque é muito curtinho e nós sabemos como é que estas coisas funcionam, tudo é lento, tudo é demorado, não quero isso para nada. Quero uma coisa com malta de cá. Ele disse, vá, bora. Queres ajuda? Tenho aqui mais duas pessoas que também falaram assim, umas ideias, tinham vontade, juntem-se. E nós juntámos, assim, uma coisa muito, muito tosca, assim, só quase com um desejo de devíamos montar qualquer coisa neste aspecto. Lembro-me que na altura havia um evento no Porto, tinha os primeiros entusiastas de dados em Portugal, e eu fui para lá com umas folhas A4 muito tamanhosas a dizer Data Science for Social Good Portugal, que era um bocado, não era, nem sequer era nada ainda, era só um sonho. E pus aquilo numa secretária, num corredor, que era o espacinho que me arranjaram. A conferência tinha, sei lá, 100 pessoas, 150 pessoas, saí de lá com 80 contactos, de malta a querer juntar-se e que também queria fazer e que tinha esta vontade, mas ainda não sabia como é que era, mas queria fazer parte. Isto foi muito giro, porque foi só um bocado eu pôr uma semente e de repente juntou-se ali toda à volta. Começámos a falar com ONGs e com associações, a arranjar algumas que já tinham alguns dados, outros desgraçados faziam tudo em papel ainda e portanto tínhamos de ir com mais calminha e fazer uns trabalhos um bocado menos sofisticados e mais digitalização. Mas a verdade é, juntou-se muita gente, tudo voluntários, malta de imensos backgrounds diferentes, malta de economia, malta de engenharias, malta de gestão, malta de design, assistentes sociais, malta de todo lado que queria perceber um bocado mais deste mundo e ajudar. E às tantas é que eu ganho vida própria. Eu estive lá não sei quanto tempo, agora já estou um bocadinho mais afastado, mas a associação agora é um monstro. Isso deixou uma associação. Tem uma associação a sério, fundadinha, com corpos sociais e aquelas coisas todas pomposas. Existe, ou seja, se alguém tiver interesse claro. em pegar nessas competências todas, isto é possível? Data Science for Social Good Portugal, dssg.pt, tem um site porreiro. Há uma coisa muito boa, que é um problema daqueles bons de se ter,
que há muito mais voluntários do que projetos agora, e, portanto, se alguém estiver a ouvir que tenha assim um problema social grande, fala também connosco. Acho que assim a grande, Eu o diria grande sempre. problema que temos. Mas voluntários também, se houver assim malta, eu tenho esta vontade e este desejo que faça. Mas há uma coisa também que eu digo sempre, que é, a associação é porreira para ajudar a juntar pessoas e quando isto se faz em conjunto, melhor. Mas também a coisa gira de quando se está a falar de trabalhar com computadores, é que o custo da criatividade é muito abaixo. Encontra-se uns datasets na internet, programa-se um bocado e uma pessoa sozinha que pode começar a construir e que pode começar a criar qualquer coisa. Eu acho isso muito bonito, criar alguma coisa a partir do zero, quase sem custo nenhum, é um luxo tremendo. Eu acho que hoje há um bocadinho esse mito, não é? Que já não é preciso saber programar. Agora, como temos o ChatGPT, vamos pedir e ele programa e tal. Como é que tu vês isto? Tu achas que o AI vai acabar com o mundo ou o mundo é que vai acabar com o AI? Eu costumo começar a talk assim com um slide a dizer game over. É um bocadinho esta imagem que nós temos todos na cabeça, uma misturada entre a ficção científica e uma captura do imaginário coletivo só por desconhecimento. Não é? Assim, as cenas grandes que nós não conhecemos, a tendência é logo dramatizar tudo e é tudo muito grande, tudo muito difícil. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai haver transformação no mundo e, portanto, já começamos a ver muita coisa. É muito giro que fizeram um inquérito agora há um mês, acho eu. Há malta que já estava no mercado de trabalho, portanto, população ativa. Menos de 10% das pessoas já usaram o ChatGPT. 10%. Eu achei aquilo incrível. Não se fala de outra coisa. Todas as empresas estão a falar sobre isto. E menos de 10% das pessoas experimentaram. E eu até diria que se fores para as lideranças ainda, este número cai para muito menos. Eu tenho muito esta... Há muito medo que é completamente injustificado. Quem já começou a brincar, já viu casos de falha, já viu onde é que aquilo é muito mau, já percebeu que aquilo afinal não é assim tão inteligente. Parece inteligente em umas coisas e depois é muito mau nas outras. E por isso Olha, queres ver? Eu hoje perguntei ao ChatGPT quem é o Bernardo Caldas e ele disse-me que era uma pessoa que trabalhava na Microsoft. Sabes que não, mas isso há mesmo, não se enganou, pá. Não, eu sei, mas eu depois pus o perfil do LinkedIn e disse, mas é este. E ele disse, lamento, eu não posso consultar esse perfil e tal. Portanto, há uma série de coisas. Pá, que a malta também vai barricando, não é? Portanto, claro, tá. Mas há mesmo um Chrome Bernardo Caldas, pá, assim, um gajo muito importante. Mas perguntei depois quem é o Tiago Forjás e ele dizia que era um fundador da BTI. Portanto, também está a ver. És mais especial do que eu. mas isto tu achas que não, o que é que tu achas que vai acabar por acontecer? Coisas que tu achas que são razoavelmente fáceis de prever, não é? Profecias boas e más, mas o que é que tu achas que vai ser o impacto do AI? Então, assim, pá, uma coisa que ninguém nos ouve, não é? Não está ninguém a ver-nos aqui no Instagram. Mas eu acho que é importante ser honesto quando se fala sobre estas coisas e não estar a vender banha da cobra, não é? Não quer nada ser um gajo motivacional, um speaker motivacional barato que vai dizer não, isto é só uma coisa porreira, a inteligência artificial é ótima, só tem impactos bons. Eu acho que vai haver muitas transformações profundas. Falamos nessas vezes do impacto no trabalho. A automação completa, ou seja, tu conseguiste substituir uma pessoa inteira em tudo aquilo que ela faz é muito difícil. E não sei se sequer vai acontecer, mas certamente não vai acontecer num futuro muito próximo. Agora, se nós ficarmos todos muito, muito, muito mais eficientes, se algumas profissões de repente eu consegui substituir 50%, 60%, 70%, é verdade que vamos assistir a algumas profissões a desaparecerem, ou pelo menos a mudarem muito de configuração. E por isso eu acho que é relativamente seguro dizer que há muita coisa no nosso mundo do trabalho que vai mudar muito. Há muitas tarefas, muitas coisas em que perdemos muito tempo hoje em dia que vão ser muito diferentes. Quando começamos a tentar dizer exatamente o quê, ou quando tentamos dizer quando, começamos todos a patinar um bocado. Mas eu diria que há muito trabalho de criatividade relativamente baixa. E, portanto, que já não é completamente prescritivo. Não dá para dar uma lista de instruções. Mas que é mais ou menos fácil, tem mais ou menos um custo baixo de criatividade. Aquelas coisas práticas de fazer sumários, fazer benchmarks, fazer um bocadinho de investigação inicial, fazer brainstorming, pelo menos ao princípio, assim, num pensamento mais divergente. Isso passa a ser muito acelerado. E há muito tempo do nosso trabalho que é feito em coisas destas. Eu acho que isso vai mudar muito. Acho que é relativamente seguro dizer também que o mundo da educação vai mudar imenso. Aquele sonho que nós tínhamos de ter um tutor por cada aluno, como havia para os filhos dos reis, não é? Para os príncipes há muito tempo, que tinham uma educação hiper personalizada, passa a ser possível agora também. Da mesma forma, aqueles riscos para a democracia que ouvimos falar, eu também acho que são reais. Eu não acho que isso seja tudo treta. Aquela coisa da desinformação fácil. Preocupa-me o bullying para miúdos muito aumentado e muito facilitado. Aquelas coisas dos deepfakes sexuais que já começaram a aparecer, em que põem caras de adolescentes em vídeos que nunca existiram para destruir a vida de miúdos. Eu acho que isto vai tudo acontecer. Ou seja, nós vamos ver estas coisas todas a aparecerem.
se isto fica distopia completa, é que eu tenho imensas dúvidas, porque há sempre estes dois braços, cada vez que aparece uma inovação, é que a mesma tecnologia que é usada para mal pode ser usada para bem. Não é? E é usada também para ajudar a combater os deepfakes, é ajudada a combater a desinformação e pode ajudar a combater a desigualdade. Eu sou muito crente que temos mais força do lado de quem está a tentar construir soluções para a humanidade do que quem quer destruir isto. E acho que esta é uma vantagem da democratização da AI. Pá, isto existe, toda a gente tem acesso e por isso é muito fácil que quem quer fazer coisas boas também o faça, mesmo que os mauzinhos da fita também o possam fazer. Na conferência onde tivemos hoje, no Happy Conference, o David Rohn mostrou aquele slide com uma curva exponencial do GDP, né? O GDP mundial a crescer num exponencial a partir dos anos 2000, quer dizer, infere-se que é por AI, pelo menos pela tecnologia, não é? E a pergunta que me ficou foi se nós podemos confiar que essa riqueza que os países hão de ganhar e conquistar e as empresas se vão distribuir essa riqueza, não é? Porque eu acho que não é tanto uma coisa se nós confiamos na tecnologia, mas se confiamos em quem é dono dessa tecnologia, não é? Portanto, os sistemas sociais têm que ser todos revisitados, não é? Porque já estão a criar uma imensa inequidade, mas também, quer dizer, quando a tecnologia é detida por uma corporação, nós já vimos isso, não é? Até com a própria Meta, não é? Com o Facebook e eu acho que essas preocupações são aquelas que me fazem a mim pensar, será que sim e não? Se calhar também não é tudo binário, não é? Mas mais do que sim e não é como é que nós vamos poder redistribuir riqueza, como é que vai ser uma sociedade onde as pessoas, se calhar, até nem precisam trabalhar e nem sequer sabem o que é que vão fazer com o seu tempo. Que preocupações é que tu tens? Sabes que eu essa em concreto tenho imensas dúvidas. É verdade que já começam a não restar muitas atividades em que as máquinas não sejam melhores do que nós. Ou seja, a força física já automatizámos com as máquinas na Revolução Industrial, o trabalho intelectual repetitivo já automatizámos com o aparecimento da computação, agora o trabalho criativo assim mais básico já automatizámos com esta AI de primeira geração ou de segunda. Eu não duvido que vamos chegar a um ponto em que fazemos máquinas que são melhores do que nós a fazer tudo. Tenho imensas dúvidas que isso implique que o ser humano deixe de inventar coisas que quer fazer. E, portanto, essa coisa do ócio eterno não acredito muito. Mas a inequidade é efetivamente um problema. Porquê? Porque a AI funciona muito agarrada a dados, os dados tendem a ser mais colecionados pelas empresas grandes e, portanto, há aqui um desequilíbrio, mesmo na economia, de que quanto maior uma empresa, mais vantagem competitiva ela tem. E, portanto, eu acho que há algumas regras de funcionamento da sociedade, tanto no lado de fomentar a competitividade, como até na redistribuição da riqueza, que vamos ter de mudar um bocadinho as regras, não tenho dúvidas. Mas, por outro lado, há uma coisa que eu gosto muito que é, há uma estatística muito gira que mostra o tamanho médio das empresas que valem $1 bilhão, $1 bilhão americano. E se fores ver, há 100 anos atrás, tinhas empresas com milhares, centenas de milhares de colaboradores. A IBM, no seu pico, teve, acho eu, 500 mil trabalhadores, assim, uma brutalidade de gente. E esse número tem vindo a cair. E o Sam Altman, o fundador da OpenAI, diz que não está longe o dia em que podemos ter uma empresa que vale $1 bilhão feita por uma pessoa. Ainda não estamos aí. Mas já não precisamos de 500 mil. Já conseguimos, se calhar, fazer com 100. E eu acho que isso é uma coisa maravilhosa. Porque eu acho que isso baixa o custo do empreendedorismo muito. Se eu tenho uma ideia, se eu tenho vontade de construir qualquer coisa, e hoje em dia tenho dificuldade em arranjar capital, um financiador qualquer, para poder contratar estas 100 pessoas ou estas 200 pessoas para construir esta ideia. Se eu tiver alguma coisa, a AI, por exemplo, que me ajude a experimentar o design para o meu site, que me ajude a programar qualquer coisa. Não acredito na programação completa, mas nesta ajuda inicial, sim. E que me ajude a fazer assim um grande slogan, um grande nome para a empresa, e que me ajude a criar materiais de comunicação, que me ajude a fazer customer support. Se eu fizer isto com 5 pessoas numa versão inicial, de repente toda a gente começa a poder empreender, se calhar até sem alargar os seus trabalhos de dia, não é? Sem ter de arriscar tanto, começa a fazer uma coisinha ao lado. E de repente vemos empreendedores aparecerem em todo o lado, e vemos uma economia a criar muito mais empresas, a resolverem muito mais problemas, e eu acho que isto é uma coisa maravilhosa. E por isso, sim, eu acho que há um problema que nós vamos ter, um problema de desigualdade que vamos resolver com mudança de regras, mas eu acho que também vamos resolvê-lo a partir de ter mais gente a criar e mais gente a ser dona da sua própria empresa, da sua própria iniciativa que muda o mundo em que vive. Por isso também não entregue tudo ao Estado para resolver. Eu acho que há muita iniciativa individual para resolver este tipo de coisas. Última pergunta, porque este formato tem mesmo 20 minutos e esta é uma estreia, portanto roubei-te aqui um bocadinho. Eu tenho filhos que estão agora a começar as carreiras deles, não é? Sobretudo em consultoria, e pergunto-te, o que achas que eles deviam fazer com o AI? Quer dizer, imagino que um miúdo que vai agora para uma Deloitte, ou para uma EY, ou para uma McKinsey. Aliás, há um estudo que mostrou que consultores que usam AI, para além de terem o brainware todo no sítio, têm uma produtividade muito diferente. Mas tens assim alguma recomendação? O que é que eles deviam fazer? Há estes cursos que aparecem agora por todo lado,
Tem algum interesse? Não? Qual é a tua recomendação? Eu nestas coisas tenho uma recomendação muito simples, que é experimentar a sério. Ou seja, não ser daqueles 10, não ser dos 90% que nunca tocaram. E experimentar fazer tudo aquilo que nós fazemos com o ChatGPT e ver até onde é que vai. E quem diz ChatGPT pode dizer o Gemini, que é para não estar a fazer publicidade só ao OpenAI. Usem um modelo qualquer destes. Há coisas destas à borda que não custam nada para gerar imagens, para gerar vídeo, para programar, para escrever, para fazer brainstormings, para fazer análise de dados, não é? Para um consultor pegar num Excel complicado e pôr lá e dialogar e fazer perguntas e pedir análises. Mas na verdade é aquilo em que nós perdemos tempo experimentar a ver até onde é que podemos automatizar. Esta imagem desse estudo que falavas da BCG, que dizia que a fronteira entre as tarefas que a AI faz muito bem e faz muito mal é uma fronteira muito zigue-zagueante. Em inglês, a jagged frontier. Uma expressão que eu gosto muito. E só sabe navegar, ou seja, saber aquilo que pode delegar e aquilo que não pode, quem experimenta. E por isso, cursos podem ser úteis numa de ganhar inspiração. Acima de tudo. Porque aquilo em que se aprende mesmo é tentar, nas nossas tarefas, experimentar, ver aquilo em que é ótimo, ver aquilo em que é péssimo e ver aquilo que até pode ser bom, mas que eu não quero entregar. És tu até que dizes muitas vezes que aquilo é uma máquina de banalidades, não é? Uma máquina de gerar coisas médias muito simples, porque nós entregamos essas tarefas de gerar coisas boas. Aquilo pode ser um bom parceiro para gerar ideias, mas no final do dia eu quero lá pôr o meu cunho, quero lá pôr a minha visão, para onde é que eu quero levar o que quero que esteja a criar. E por isso é experimentar muito mais do que cursos, muito mais do que universidades, muito mais do que isso tudo. Experimentar e falar com a malta que já fez e pedir ajuda a quem possa ter mais ideias. Eu acho que nestas coisas conversar e ajudar a disparar a imaginação. Não resisto a uma última pergunta, porque estava agora a ouvir-te e a pensar o que é que pode acontecer na explosão do empreendedorismo, mas por outro lado tu já experimentaste um bocadinho tudo, não é? Já experimentaste trabalhar em Portugal, já trabalhaste em multinacionais, agora estás na Holanda, já experimentaste empreender, o que é que vais experimentar a seguir? Olha, aquilo que me atrai mais é ver como é que podemos melhorar a vida pública com AI. Ou seja, como é que a AI pode ajudar? Agora estou na cabeça com como é que se melhora a qualidade da democracia, como é que se melhora a ligação entre as pessoas e os governos e os Estados, como é que se faz com que esta desilusão permanente que me deixa mesmo incomodado, que os políticos são todos maus e a vida pública é só para quem quer tacho. Eu ando a tentar andar às voltas de perceber como é que resolvo isto, como é que eu posso ajudar a trazer a AI para resolver a nossa vida coletiva enquanto sociedade. Eu não sei que forma é que isto vai tomar, não estou preocupado, mas ando a experimentar e ainda a brincar. Bravo. Dá-me a sensação de que vais juntar aí uns crominhos ou nasce outra associação ou vais criar uma pequena coisa. Mas olha, é bom estar já fora do país, que assim pelo menos as consequências são as que quiseres. Não, estou a brincar. Eu espero que voltes muitas vezes e que também seja possível que o nosso país seja um país onde se radiquem muitos talentos, não só portugueses, mas também de outros sítios do mundo, porque acho que essa é a nossa riqueza. E que a tua experiência também sirva para encorajar aqueles jovens que se calhar nos vão vir aqui ou no TikTok a virem ter contigo e para que tu também sejas um professor daqueles fixes que encoraja a crescer e a criar mais líderes como tu. Olha, muito obrigado, Bernardo. Sei que isto te custou um bocadinho. Nós estamos a experimentar este horário porque as pessoas eventualmente em casa já também têm mais tempo. Mas tu ainda por cima estavas sozinho, sem babysitter, a tomar conta das tuas crianças. Portanto, obrigado por esse tempo. Parece, um gosto. E olha, vamos falando. Um abraço enorme. Um abração. Obrigado. Família. Tchau, tchau.